isso, o Sport vai se preparando para as próximas partidas e em meio de contratações, em meio de tanto desgaste na situação em que o Sport se encontra sendo lanterna da competição do Brasileirão da Série A, os destaques com o repórter José Maílson. Bom dia para você, Maílson. Um abraço. José Maílson. Para você, um abraço para os amigos que estão aqui juntinho com a gente. E olha, nesta manhã a gente chega aqui para falar do Esporte Clube do Recife e claro que a principal novidade do dia de ontem foi a apresentação do novo reforço do Sport. O 11º reforço que o Sport contratou nessa janela, o lateral esquerdo Luan Cândido, já regularizado. Em termos de questão de regularização, ele está pronto, né? A gente sempre vem batendo nessa tecla de que ele não pode jogar no retorno da primeira divisão contra o Red Bull Bragantino porque ele pertence à equipe paulista e veio para o Sport sem custos e com o contrato válido até o final desta temporada, mas já está com o nome no bid da CBF, já está pronto para entrar em campo com a camisa do Esporte Clube do Recife e a perspectiva é de quem sabe o Luan Cândido venha a estrear com a camisa rubro-negra no duelo que vai acontecer no próximo dia 21 de setembro contra a equipe do Corinthians na Ilha do Retiro às 5:30 da tarde, é um domingo, portanto o Luan Cândido fica nessa expectativa em relação à sua estreia. Ontem, na entrevista coletiva, uma das coisas que o novo lateral esquerdo do Sport ressaltou é a questão de desafio, né? Então ele foi enfático ao falar sobre que é mais um desafio para ele precisa de desafio, e sobre a característica, se colocou como um lateral esquerdo bem ofensivo, também apontou ser um bom marcador, que é um lateral que apoia bastante, e também fez uma ponderação em relação à sua passagem pela equipe do Grêmio, onde foi rápida e para ele as coisas não aconteceram da maneira que ele queria. Agora busca focar no Sport, então Luan Cândido vai usar a camisa de número 36 na equipe do Sport. Teve uma conversa com o técnico Daniel Paulista, que reforçou a sua decisão de vir para o clube da Praça da Bandeira, e o Luan Cândido, novo reforço do Sport, já está apresentado, foi oficializado, já apresentado, concedeu entrevista e fica à disposição do treinador rubro-negro, que tem para essa vaga o Igor Cariús, atleta que está lesionado, né? Tem uma lesão na panturrilha esquerda, e também o jovem Kevson, jogador que está emprestado por outra equipe paulista, o Santos. Então o Luan Cândido chega para disputar essa posição na lateral esquerda do Sport. Ontem o rubro-negro da Praça da Bandeira trabalhou no período da tarde. Hoje o Sport tem mais expediente de trabalho, né? O Sport vem focando para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro no próximo dia 14, tentando aproveitar esse período que o Leão tem para preparação. Então, amanhã, ou melhor, hoje, os trabalhos do Sport são pela manhã e no período da tarde. Então tem trabalho hoje de manhã, tem trabalho também logo mais à tarde e, claro, esses trabalhos acontecendo no CT Rubro-Negro em preparação para pegar o Red Bull Bragantino na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Sport, que como o torcedor já sabe, vai buscar um resultado positivo para ir ganhando fôlego na competição. A situação rubro-negra é muito difícil e tem tempo, né? Esses dias de trabalho dias também para recuperação de jogadores como o próprio Igor Cariús, que falei aqui anteriormente, buscar uma recuperação, para o Rafael Thierry, quem sabe, estar à disposição, para o Sérgio Oliveira poder também ficar à disposição do treinador rubro-negro e com isso o Sport ter uma equipe mais reforçada para encarar o Red Bull Bragantino e a sequência da primeira divisão. O Sport só tem 10 pontos, está na lanterna da competição e precisa urgentemente se recuperar na primeira divisão do futebol brasileiro. A gente dando uma olhada aqui nesse Z4, o José Maílson, ele trouxe algumas informações a respeito do Sport em relação ao Luan Cândido. A gente dando uma olhada aqui no Z4, o Vitória está em 17º colocado com 22 pontos. Em 18º está o Juventude com 21 pontos. O Fortaleza, o Leão do Pici, está em 19º com 15 pontos. E na lanterna está o 20º, o Sport,
com 10 pontos. A gente olha isso e começa a pensar o quanto o Sport ainda pode reagir nesse Brasileirão. É claro que a gente não pode ver de si. E se o Sport tivesse ganho do Santos? E se o Sport tivesse ganho do São Paulo? Mas a gente pode tentar projetar o que pode ser ainda esse futuro do Leão da Ilha do Retiro na Série A. A gente fala isso porque o que está se tendo ainda de condição e de levantamento dentro da diretoria é que de fato não vão abrir mão. O que está bem comprovado é isso. Não vão abrir mão, até matematicamente está comprovado, né? Está não poder ter mais reação. Mas ainda tem o que tirar. Tecnicamente, tem como o Daniel Paulista ainda conseguir extrair mais desse Sport, Diego? Ô Thaís, o que eu percebo sobre o Sport hoje é de que a equipe evoluiu, a equipe melhorou com as chegadas dos jogadores, principalmente do sistema ofensivo, né? Com o Derek, com o Mateuzinho, só que defensivamente o Sport não tem aquela segurança suficiente, porque o ataque até produz, mas a defesa não consegue segurar o resultado. Então, enquanto você não tiver esse equilíbrio entre os setores, o Sport vai continuar tropeçando. E essa questão defensiva já acontece desde a época do Pepa, que o time conseguia fazer um gol, mas a defesa não segurava o resultado. Foi assim contra o Fluminense, foi assim com o Internacional, já com o Antônio Oliveira, e com o Daniel Paulista vem se tornando cada vez mais frequente. Contra Santos, contra São Paulo, contra o Botafogo, e contra o Palmeiras só foi comprovado, só foi escancarada ainda mais essa fragilidade. O time perdeu por 3-0, o Palmeiras venceu fácil, jogou muito fácil, e o Sport poderia até tomar uma goleada em São Paulo. Não aconteceu por conta do Gabriel. Agora é difícil. Para mim, virtualmente, o Sport já está rebaixado para a Série B. A luta agora, a expectativa, é de que não fique com a pior campanha da história, porque você disse bem sobre o Z4, Thaís. O 17º Vitória com 22. O Santos, que é o 16º, tem 22. O Juventude tem 21. O Fortaleza tem 15. Tá começando a perder a competitividade. O Sport não consegue ser competitivo nem diante do penúltimo colocado. São 5 pontos de desvantagem. E para chegar ao 16º, são 12. Então é um abismo muito grande. Existe um abismo, não só dos pontos, mas um abismo técnico entre essas equipes, que o Sport hoje só consegue competir contra ele mesmo. O Sport, nesse momento da Série A, para mim é um time que cumpre tabela, porque não consegue ser competitivo, né, diante nem dos concorrentes diretos. Perdeu pro Vasco, perdeu pro Juventude no primeiro turno, quase perdeu pro Vitória lá em Salvador. Então é difícil, assim, você conjecturar uma arrancada, uma reação, se a defesa não consegue garantir um resultado positivo. É complicado. O ataque até melhorou, mas a defesa ainda deixa muito a desejar para uma Série A. Pois é, Diego, 95,4% do Sport de chance do Sport ser rebaixado para a Série B. E a gente até uma pergunta para você, será que não é momento de parar de enfeitar demais e colocar alguns garotos da base para ter oportunidade? Porque eu não consigo entender o que é que o Kevson tem de melhor, por exemplo, que algum garoto de base não poderia suprir essa necessidade na lateral esquerda. Eu penso assim, de ruim para ruim, coloca alguém que não vai precisar tá pagando o custo para vir pro Sport. O que é que você acha, Diego? Olha, o Kevson para mim foi um erro quanto a chegada dele, quanto a vida dele, porque o jogador que estava na base do Santos, pouco aproveitado, e você ter na base do Sport 2 laterais esquerdos que eu já vi jogar e que mostraram que tem futuro, que são o Rafinha e o Cordeiro, por que o Sport não dá oportunidade para os garotos? Porque o Zé Lucas é uma prova disso. O Zé Lucas é uma joia e vem sendo lapidada, titular na equipe do Daniel Paulista. Então por que não colocar alguém na base para ter essa oportunidade? No jogo contra o Palmeiras, teve uma terceira opção da lateral esquerda, o Vitor Hugo, que é um garoto com 16 anos. Então por que não dar oportunidade para esse setor? Chega o Luan Cândido, que ao meu ver, já é um jogador que tem condições sim de ser titular nessa equipe, né? Jogou bem no RB Bragantino, é um jogador também de característica ofensiva, jogador lembra um pouco o Matheus Alexandre, né, no estilo de jogar e também na composição física. Então o Luan Cândido chega para ser esse reforço para o setor. Mas você tendo jogadores da base, por que trazer o Kevson? Porque para mim foi um jogador que até esse presente momento, não diz para que veio.
Pois é, são contratações que acabam sendo questionáveis de fato a essa altura do campeonato e principalmente, né, eu acho que isso é pegar um todo do esporte. O esporte começa a temporada, demora para contratar, acaba fazendo as contratações um pouco mais tarde no começo da temporada. E o que foi alegado no começo, Diego, é que o esporte estava segurando para fazer as contratações certas. Eu sei que não tem como prever o campeonato, não tem como prever a dificuldade que vai ser o campeonato, mas eu acho que podia ter sido feito diferente, né, Diego? Com certeza, Thaís. Deveria ter levado a sério, de fato, a temporada. Porque tudo bem, vamos dar 30 dias para os jogadores se condicionar e vamos colocar a base para jogar o Pernambucano. Por muito pouco deu errado, porque nos 3 primeiros jogos o time fez 3 empates. Então a base não podia dar conta do recado somente no Pernambucano. Tinha que colocar assim o profissional. Demoraram-se com relação à contratação dos jogadores, e se demoraram para poder acertar e tá essa situação aí na Série A, imagine você se eles não tivessem tido tanta assertividade nas contratações, né? Você trazer jogadores a peso de ouro, não dizendo que os jogadores não deveriam vir, muito pelo contrário, mas alguns atletas chegaram aqui bastante inflacionados. E o futebol não condiz com tudo isso. Mas enfim, o esporte se demorou com relação ao planejamento, a levar a temporada de fato a sério, tanto que no Pernambucano foi campeão arrastando-se, porque por muito pouco não perdeu pro Retrô em casa, não perdeu o título pro Retrô. E na Série A estamos vendo esse resultado, também eliminado da primeira fase da Copa do Brasil por uma equipe sem divisão. E na Série A estamos vendo esse desastre que o Leão vem fazendo.